denúncias feitas durante a Tribuna Livre deram um tom das discussões na sessão do dia 10. Elvis Ferreira Mendes, funcionário da empresa VS dos Anjos, que presta serviços para a Secretaria do Trabalho, denunciou que 40 funcionários não recebem salário desde janeiro de 2015. Segundo ele, a Prefeitura está devendo parcelas previstas no contrato com a prestadora de serviços e a empresa não tem como pagar os empregados. Em agosto de 2014, foi feita uma licitação na Secretaria do Trabalho sobre a tenda do Mutirão de Emprego, na qual a empresa que foi feita essa licitação foi a empresa VS dos Anjos. E na época quem era o secretário era o senhor Rabi Kalil. O que aconteceu, senhor presidente? A gente fazia a tenda do Mutirão de Emprego, né? A gente ia até os bairros para atender a população, na qual a gente fazia cadastramento de cursos do CTMO, dava vagas de emprego também para o pessoal também que estava precisando também. Enfim, a gente trabalhou o final de 2014 todinho. Quando foi em dezembro, senhor presidente, a gente teve o último pagamento. Quando começou janeiro, a gente está, desde janeiro de 2015 até hoje, senhor presidente, sem receber R$1, porque a Prefeitura não repassa a verba para a empresa VS dos Anjos. Só que eu acho engraçado, senhor presidente, que na época quem era o seu secretário era o senhor Rabi Kalil. Foi feita a licitação. Pessoal, silêncio, por favor. Tem uma pessoa na tribuna, preciso garantir a fala do senhor. Por favor, obrigado. E na época o secretário Rabi Kalil fez a licitação, enfim, aquela questão que a gente ia resolver toda a situação, que estava fazendo, deixando de fazer. Só que vem aqui, senhor presidente, só que a gente estava sem receber. É chato, né, Geraldo Celestino? A gente trabalhar, fazer de tudo pela prefeitura, o prefeito de Guarulhos sair com o nome, o secretário sair com o nome, e a gente sem receber. Então o que acontece? Às vezes a gente não recebia nem o nosso vale-refeição, desde agosto de 2014, só que a gente está sem receber desde janeiro de 2015. O pessoal da empresa VS dos Anjos fala para mim que vai até a prefeitura de Guarulhos, fala que vai até a Secretaria de Trabalho. Só aconteceu, senhor presidente, virou uma bagunça tão grande a Secretaria de Trabalho que saiu o Rabi Kalil, depois entrou o vereador Lamé como secretário, saiu o Lamé, entrou o secretário Messias, agora tem uma menina chamada Patrícia, que a gente nunca ouviu falar dessa Patrícia. E sabe o que acontece, senhor presidente? Ninguém está nem aí para essa situação nossa. Só que tem 40 famílias envolvidas no projeto e está desde janeiro sem receber do ano passado. Agora me fala uma coisa aqui, o vereador Serjão. Se você ficar sem receber um mês, sabe que o pessoal vem aqui? É complicado. Só que a gente ficou 5 meses trabalhando sem receber e todos os dias a gente estava aqui na Secretaria de Trabalho para nós atender a população de Guarulhos. Levar o emprego, levar o curso CTMO lá para o pessoal. E nós fazíamos o cadastramento, sabe como? Sorrindo para o pessoal, sorrindo para a população. Só que aí, cadê a responsabilidade da prefeitura com a gente? A gente só quer receber o nosso salário, a gente trabalhou, a gente só quer receber o nosso. Eu não quero nada mais, nada menos da prefeitura e nem da empresa. Alguns vereadores subiram à tribuna para mostrar indignação com a falta de pagamento aos terceirizados. É preocupante o que o jovem veio aqui falando, trabalhou o mês inteiro, como todos os demais, chega no final do mês comprometido já o pequeno salário que ganha com os compromissos que já adquiriu ao longo do mês e não recebe. Isto não pode ocorrer. Primeiro dizer que a empresa, ela tem a responsabilidade de passar, muito embora o contrato é da prefeitura, a prefeitura teria que honrar, mas a empresa não poderia deixar de pagar o salário. E questionar judicialmente, como também pode ser feito pelos funcionários que prestaram serviço à empresa, entrar com uma ação trabalhista não só com a empresa, como a tomadora do serviço, que é a prefeitura. Ela pode mover uma ação, eles mover uma ação contra a empresa e contra a prefeitura. E isso nós não podemos nos calar, nós temos que estar irmanados esta casa e cobrar ao executivo que prioriza o salário do trabalhador. Ele trouxe ao conhecimento dessa casa no dia de hoje, ao qual já 2 meses atrás nós fizemos um requerimento sobre o que os 40 funcionários terceirizados da prefeitura vêm sofrendo.
5 meses, conforme ele mesmo relata, 5 meses, eles trabalharam e não receberam. Ficaram mais de 1 ano e meio sem receber. Tenho certeza, senhor presidente, que a prefeitura tem que repassar, ela tem que repassar a verba para a empresa terceirizada. E o que foi feito com esse dinheiro? Diante desta denúncia, o presidente da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, o vereador Romildo Santos, do PSDB, disse que vai convocar ex-secretários e a secretária atual da pasta do Trabalho para esclarecimentos. Muito me estranha tudo o que está acontecendo nessa cidade, principalmente na referida situação, senhor presidente, que o vereador Lamer, que foi secretário também recentemente, saiu da Secretaria do Trabalho. A Secretaria do Trabalho é uma secretaria quebrada. Eu posso dizer para o ouvinte, para o cidadão Elvis, que funcionário juntamente com as 40 famílias, eu sou presidente da Comissão de Funcionalismo Público, e nós temos outras comissões dessa casa. O que nós temos que fazer, ver qual é a comissão mais adequada e chamar aqui o Rabi, que foi secretário do Trabalho, chamar aqui também, que está aqui o vereador, tenho certeza que vai nos acompanhar, o vereador Lamer, e a atual secretária do Trabalho, e ver o que aconteceu nessa secretaria. Na realidade, tenho informações que uma outra empresa chamada Agende, também não recebeu os valores, ou deve, vereador Gilvan, vários funcionários. Então nós temos que fazer aí um trabalho forte para saber o que aconteceu na Secretaria do Trabalho e ver todos os contratos que a Secretaria do Trabalho fez nos últimos anos e ver se pagou, quem não pagou, ou se empenhou o dinheiro e por que não cumpriu. Então, se o secretário do Trabalho empenhou o dinheiro, contratou essas famílias, fizeram o cadastro de mais de 1.000 pessoas por dia, pelo que ele falou aqui, foi atendido, não atendeu essas pessoas, esse cadastro para quê? Para ter um cadastro político? Eu já estou enxergando do outro lado. Então nós temos que chamar urgentemente aqui o secretário Rabi, se não me engano, ele continua como funcionário da prefeitura, chamar aqui a Agende, chamar essa empresa para ela poder prestar serviços, e ela não vai prestar serviço na cidade de Guarulhos, não sei se tem alguma forma ou não, até que se resolva todos os problemas. E o sindicato da categoria, como disse o vereador Heleno, aqui nos bastidores, tem que ser responsabilizado. Então a minha parte eu vou fazer de chamar esses 2 secretários, ex-secretários e atual secretária, para poder dar esclarecimento na Câmara Municipal. O presidente do Partido Solidariedade em Guarulhos, Maurício Siqueira, informou que vai protocolar denúncias contra o prefeito Sebastião Almeida por improbidade administrativa. Siqueira pretende pedir a cassação do chefe do executivo. Primeiro, que é de conhecimento de todos desta casa e da cidade toda, que desde 2005, não existe uma única conta que recebe parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão responsável por analisar as contas de Guarulhos. Todas as contas são rejeitadas por conta do não cumprimento do artigo 212 da Constituição, que diz que deve ser aplicado no ensino 25% da receita. Todas as contas, desde 2005 até mesmo anterior ao mandato do senhor Sebastião Almeida. Isso é de uma gravidade tão grande, que pode até causar a intervenção do município pelo Estado, como reza o artigo 35 da mesma Constituição. E atendendo ao artigo 35, amanhã cedo já estamos no governo do Estado, protocolando o pedido de intervenção no Estado, porque, segundo a procuradora do Tribunal de Contas, a doutora Graziane Pinto, ela não entende como, durante tantos anos seguidos, as contas são rejeitadas no Tribunal de Contas, chega aqui e elas passam. Essa é a primeira denúncia, o primeiro motivo pelo qual eu peço aos senhores um tratamento adequado de se reconhecer essa improbidade administrativa e cassar o mandato do seu prefeito. No segundo ponto, nós temos o seguinte: o senhor prefeito, em dezembro, também é do conhecimento dos senhores, eu apresento provas aqui, os pareceres do Tribunal de Contas nesse item. No segundo item, em dezembro, o prefeito pediu para usar os fundos para diferentes finalidades que não dos fundos que foram criados. Os senhores deliberaram, mas não votaram, não é isso, vereador? E não votaram sabiamente, porque não existe nada que faça mudar o fundo, mudar a utilização do dinheiro nesse fundo. Fundo do trânsito é para o trânsito, e mesmo que sobre verba, passa para o mandato seguinte ou para o ano seguinte, enfim, não, são verbas imutáveis, são verbas criadas para fins específicos. E eu trago aqui a informação que mesmo os senhores não se posicionando a respeito disso, o prefeito usou sim
o dinheiro para pagar parte dos salários dos fundos. Eu não tenho acesso a esses documentos, mas os senhores têm as contas na casa que vem aqui do Executivo. Uma breve análise dos últimos meses contábil, os senhores vão entender que realmente os fundos foram utilizados. Já existe um outro processo que eu não tive acesso ainda, porque corre em segredo de justiça, de fato semelhante ocorrido ainda por esse prefeito em anos anteriores. E para finalizar, no terceiro item, eu digo aos senhores o seguinte: em 2012, já vencendo as eleições do ano de 2012, portanto rumo ao seu segundo mandato, o prefeito Sebastião Almeida tinha um problema grave, um rombo de 94 milhões de reais nas contas do município. É óbvio que ele assumiria, mas ficaria exposto a qualquer ação da lei de responsabilidade fiscal. Acontece que houve um socorro nessa situação do senhor Sebastião Almeida. Em dezembro, vieram 100 milhões de reais do PAC, obras do PAC, que não estavam em andamento em Guarulhos, portanto, não tinha contrapartida. Vieram do PAC 100 milhões, cento e poucos milhões de reais. Quanto? 108. Então todo mundo sabe. Que bom, obrigado. Não sou só eu que sei. Fiquei sabendo faz 15 dias, pensei que era segredo, porque as pessoas falam, não pode falar. Então tá. São 108 milhões que vieram do PAC sem contrapartida. E o banco, senhores, eu não sei se os senhores sabem, que o banco foi aberto no domingo. No dia 30 de dezembro, a agência aqui da Caixa Econômica foi aberta por um funcionário para receber a transferência desses fundos. Se não ilegal, num primeiro momento, está eivada aqui de situações que devem ser investigadas. Também não tenho acesso, os senhores têm as contas de 2012, uma breve análise da Comissão de Finanças e um pedido da Caixa para vir o extrato do dia 30, comprovam as denúncias aqui feitas. Líder do PSDB na Câmara, Geraldo Celestino, apoiou a investigação das denúncias. O cidadão Maurício Siqueira, que é suplente de vereador, vou chamar de vereador porque já assumiu a vereança nessa casa, e é um conhecedor da lei orgânica, conhecedor do regimento interno desta casa, ele sabe o que ele está fazendo. Maurício, protocolado, como foi protocolado o requerimento, o presidente deve acatar, porque pelos fundamentos que foi colocado nessa tribuna, as denúncias são sérias, tá? Tem fundamentos. Eu acho que tenho certeza que Vossa Excelência irá acatar. Será formada uma comissão de vereadores para analisar o requerimento e posteriormente, acate ou não, aí sim inicia-se o processo para discutir aí os fundamentos e a cassação do prefeito. É isso, né, senhor presidente? Isso, vereador. Então, a bancada do PSDB, vereador Gilvan Passos, vereador Romildo Santos, esse vereador, a bancada de oposição, tá? Nós vamos aguardar a decisão de Vossa Excelência. Já estamos solicitando uma cópia para os vereadores de oposição desta casa, uma cópia do requerimento. O PSDB estará representado nessa comissão e, tendo fundamento, nós vamos votar favoravelmente pelo prosseguimento das investigações. Então, nós não podemos assinar hoje imediatamente o requerimento, porque o autor é o senhor Maurício. Nós estaremos na comissão processante, onde vai analisar o pedido do cidadão, do vereador, suplente de vereador, presidente do Solidariedade, Maurício Siqueira, e nós esperamos que Vossa Excelência acate, e já na próxima sessão nós já estamos formando esta comissão especial. O vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, defendeu que a casa aprovou as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado devido a diferenças interpretativas na classificação dos gastos. Precisa deixar muito claro, senhor presidente, porque existe o entendimento do Executivo e existe o entendimento do Tribunal de Contas. E isto precisa ser sanado, o que realmente pode e o que não pode. Dizer que, quando se fala na rejeição de conta e vem a esta casa, nobre vereador Maurício,
E esta casa tem um entendimento que não poderia ser diferente, como não é diferente. O próprio judiciário, quando há uma condenação em primeira, recorre em segunda, é reformado, ou se há um entendimento em segunda, vai para o Supremo e é reformado, porque são entendimentos. Precisa deixar muito claro, tem o órgão, o Tribunal de Contas, que analisa e tem o seu entendimento, e chega, por exemplo, a esta casa que é analisado minuciosamente também, e existe um entendimento contrário, contraditório. Vou dizer, a rejeição da conta, por exemplo, existe serviços aprovados dentro do orçamento que foi aprovado nesta casa, que está empenhado no exercício do orçamento deste ano, que será, porque por força ou pela legislação ou por algum outro procedimento, não foi possível realizar durante o ano, mas está empenhado dentro do orçamento aprovado, que poderá ser feito na continuidade com esse orçamento que foi previsto. E o Tribunal de Contas não reconhece dessa forma por conta deles. O entendimento do ano anterior, nós aqui foi rejeitado, é o entendimento do Tribunal de Contas, que a educação ele não cumpriu com a legislação, ou seja, os 25%. Porém, houve a justificativa que o investimento feito na reforma da Damastor, que é educacional, eles entenderam que não poderia ser utilizado. É o entendimento divergente entre Tribunal de Contas, Executivo e o comportamento do Legislativo. Nós temos que analisar e ser frio. Para isso, esta casa é representada por todo o segmento da sociedade. Então, uma vez empenhado, faz parte a prestação de conta. Agora, se não for executado o serviço empenhado e utilizado os valores empenhados, aí sim estarão cometendo crime de responsabilidade. A vereadora professora Marisa de Sá, do PT, reiterou que a rejeição de contas acontece por questões de interpretação e apontou que as denúncias têm interesse político. Na verdade, esse movimento do vereador Maurício Siqueira, que é um pré-candidato, provavelmente, a vereador dessa cidade, é mais um movimento da direita na tentativa do golpe. Esse movimento ele vai acontecer em todas as prefeituras do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente fala em empenho, a prefeitura, ela empenha, ou seja, ela reserva o dinheiro para pagar uma determinada obra, né? Então, se o dinheiro está reservado, ele está reservado para fazer aquela obra, e a obra não foi concluída até 31 de dezembro, a prefeitura, de forma nenhuma, pode pagar uma obra que não foi concluída para nenhuma empresa. Então, no nosso entendimento, quando a gente pensa as questões orçamentárias, no entendimento dos vereadores quando aprovam as contas do prefeito, é esse entendimento de que a prefeitura reservou dinheiro para uma determinada obra que não foi concluída, mas aquele dinheiro está reservado, faz parte dos 25% da educação. Ele vai ser utilizado e só não foi utilizado porque a obra não foi concluída. Não faz sentido nenhuma prefeitura pagar uma obra que não foi concluída. E também não faz sentido dizer que não foi cumprido os 25% da educação se o dinheiro está reservado e já tem a obra determinada a ser feita. Então, essa é uma questão de entendimento. As contas foram rejeitadas, foram aprovadas nessa casa, a maioria delas, e é uma questão de entendimento político mesmo. Isso não acontece em outros estados. Não acontece. Eu duvido que o governador Alckmin, ele cumpra e consiga entregar todas as obras e o dinheiro empenhado ele não conte dentro dos 25% da educação. Então, a gente tem que esclarecer a população, porque senão fica parecendo que foi rejeitado por corrupção. Não foi rejeitado por corrupção, foi rejeitado por entendimento jurídico, porque o dinheiro estava reservado, está dentro dos 25%
25% da educação e não pode se pagar uma obra que não foi concluída. A prefeitura só pode pagar uma obra concluída. O vereador doutor Laércio Sandes, do PMN, também defendeu que as denúncias de Siqueira sejam apuradas. A vereadora Marisa de Sá não foi feliz em afirmar isso, estava havendo um golpe. Aconteça o que acontecer, essa casa tem que aprofundar e tem que investigar. Seja o prefeito, seja o secretário, seja o presidente da Câmara, seja o vereador A, B ou C. Se a nível estadual, se o presidente da Assembleia Legislativa também cometeu irregularidade com relação à merenda, também tem que investigar e tomar as providências. Doa quem doer. Agora nós não podemos vitimizar as situações. Durante a sessão, a vereadora Verinha Souza, que era do PTdoB, declarou filiação ao PMB, Partido da Mulher Brasileira. Os parlamentares deliberaram apenas um requerimento no grande expediente.